Bom, gente, eu vou começar aqui a edição de hoje já cumprimentando para conversar com a gente do outro lado da tela o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Rix. Professor Nildo Rix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do nosso querido Faixa, muito bom dia, um prazer estar aqui novamente e hoje ainda mais vou dividir a tribuna com essa figura extraordinária que é o Damasceno. Já antecipo aqui minha saudação a um juiz culto e honesto. Daqui a pouquinho o Damasceno vai estar aqui com a gente. Obrigado, viu, Nildo, pela tua presença aqui novamente no Fatal Livre para a gente tratar dos temas importantes do Brasil e do mundo, né, Nildo? O Brasil que atravessa um momento de dificuldade, mais uma vez, né? O governo Lula tenta se recuperar dos problemas que ele vinha tendo ao longo dos últimos meses, da perda de popularidade, enfim, e entrou nessa disputa, digamos assim, com o Congresso Nacional, esse embate com o Legislativo, que ganhou um ator novo nesses últimos dias, que é justamente essa mobilização nas redes digitais. A situação ficou difícil diante daquele decreto do IOF ampliando o imposto para alguns tipos de movimentação financeira aqui no nosso país. O Congresso não aceitou aquele decreto do governo, derrubou, e agora o Judiciário entrou nessa disputa com o Supremo Tribunal Federal, marcando uma conciliação. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui em detalhes cada uma dessas situações que eu citei, da mobilização nas ruas e nas redes contra o Congresso Nacional, essa aparição aí do STF mais uma vez para tentar mediar um conflito entre os poderes. Mas antes eu queria uma avaliação tua, Nildo, porque a gente acabou de ultrapassar a marca de 2 anos e meio de mandato do presidente Lula, enfrentando aí uma série de dificuldades. Como é que você vê hoje, depois de 2 anos e meio, esse governo de ampla aliança está sendo conduzido aqui no nosso país, Nildo? Bem, tal como nós da Revolução Brasileira vaticinamos antes da eleição, razão pela qual defendemos o voto nulo, o governo confirma todas e cada uma de nossas previsões, e especialmente duas, que é um núcleo racional de uma esquerda liberal impotente, vamos chamar assim, simbólica. A primeira é que nós afirmávamos categoricamente nos nossos documentos, nos meus pronunciamentos e de outros camaradas da RB, que o programa ultraliberal de Paulo Guedes não sofreria interrupção alguma. Na esteira desse processo, afirmávamos também que as políticas sociais, que outrora apareceram como uma razão moral para atender de maneira muito residual o grau de exploração e violência que estão submetidas as classes trabalhadoras no Brasil, seriam absolutamente insuficientes. E o nosso diagnóstico se comprovou, mas de maneira completa. Mas a segunda afirmação que motivou o nosso voto nulo e a nossa franca oposição ao governo desde sempre, e mais ainda um governo petucano, né, Lula e Alckmin, era o fato de que uma vitória eleitoral não constituiria sequer um arranhão naquilo que, de maneira muito ingênua, em alguns casos, e oportunista na maioria deles, afirma a existência de uma potência fascista na sociedade brasileira. E nós, ao contrário dessa ampla hegemonia no interior da esquerda liberal, não do nosso povo, hein? É muito diferente. Tem uma desconexão entre a dinâmica política das classes sociais e o eleitoral como nunca antes na história desse país. E veja, nós afirmávamos que uma vitória eleitoral do Lula era incapaz de tocar nos dois pilares no terreno da política. Primeiro, é incapaz de recuperar o PT do seu fracasso histórico, ou seja, o horizonte do petismo e de Lula em particular, que é orientado pelo Vaticano e pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, é a fé na democracia e a possibilidade de dar cidadania para a maioria do nosso povo no interior de um país de capitalismo dependente, periférico e rentístico agora. Isso não era possível. E segundo, uma vitória eleitoral do governo, de um governo agora declaradamente petucano,
né, com as duas figuras mais proeminentes, uma do petismo e outra do antigo PSDB, não constituiria uma força social capaz de enfrentar aquela ilusória potência fascista na sociedade brasileira. E também se comprovou, quer dizer, o que nós ficamos discutindo durante toda a semana passada foi a ideia de que, a ideologia, vamos dizer, claro, de que o governo deu um passo adiante, deu um passo à esquerda, através de um mecanismo de propaganda do atual secretário de comunicação do governo, que supostamente teria emparedado a classe dominante, colocado o Congresso na defensiva e dado um elemento novo, alvissareiro, supostamente alvissareiro, de que o governo estaria finalmente saindo da armadilha da podridão completa da República Burguesa, que envolve uma aliança entre os três poderes, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, aquele covil de ladrões, e um presidente que é incapaz, e ao contrário, que sabota todas as prerrogativas de um regime presidencial e das virtudes presidenciais num país, em geral nos países latino-americanos, essa é a norma, que tem no DNA da maioria da população, especialmente da classe trabalhadora, uma desconfiança suprema e absolutamente saudável da atividade parlamentar, que no nosso meio está numa degradação em termos de corrupção inédita também, cuja expressão máxima é apenas uma delas, as emendas impositivas tratadas no governo Dilma e agora o orçamento secreto. Isso é só uma expressão da corrupção generalizada e da impotência da atividade parlamentar como um elemento de emancipação do nosso povo. Então, o governo, você me pergunta o que eu penso desses 2 anos e meio, que ele comprovou, mas na plenitude, todas e cada uma das previsões que nós da Revolução Brasileira, uma organização muito pequena, mas que não perdeu a lucidez mínima necessária para enfrentar essa situação, temos afirmado. Então, não me espanta nada. E a propósito da última semana, não mudou absolutamente nada. As instituições republicanas estão completamente, como nunca, capturadas pelo programa ultraliberal e pela degradação do regime político, o que, nos 2 casos, fortalece a classe dominante e, no outro lado, dão força para a direita eleitoral, cuja expressão máxima é o proto-fascista Jair Bolsonaro. Esse é o meu diagnóstico, esses 2 anos e meio. Não há, portanto, nada de novo sob o sol. Nildo, eu queria tratar mais especificamente contigo desse embate, que alguns dizem que é jogo de cena entre executivo e legislativo em torno de temas como o orçamento público. Parece, acima de tudo, pelo menos na análise de algumas pessoas que dialogam aqui com a gente no Faixa Livre, que há uma tentativa do Congresso antecipar o calendário eleitoral e abrir a disputa com o governo Lula. Na verdade, essa ampla aliança que está no governo começa, acima de tudo, a abandonar o barco para lançar-se aí com outras alternativas, ou pelo menos no sentido de pressionar o governo a fim de atender ainda mais as demandas do andar de cima. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dita disputa, como é que você vê essa situação toda, especialmente envolvendo o IOF ao longo dos últimos tempos, enfim, o que dizer sobre esse embate aí entre executivo e legislativo? Bom, aqui eu quero fazer 2 considerações. Você diz um jogo de cena, eu entendo a metáfora, mas um jogo de cena, ele é muito importante no cinema e no teatro. Aqui mesmo é uma simulação cínica do presidente da República e das classes dominantes. Vamos lá. O Lula deu uma declaração a semana passada que o petista, eu sempre digo, viu, Anderson, eu não perco um pronunciamento do Lula, assisto todos eles, ao contrário dos petistas. Os petistas não precisam escutar o Lula, eles têm fé de natureza religiosa, que é terrível, né? A fé de natureza religiosa é absurdo, não importa o que o sujeito diz, não. Eu acompanho o que ele diz e, mais importante, se existe correspondência entre o que ele diz e o que ele faz. Aí mesmo,
a gente vê que o Lula não tem a menor condição de estar à altura dos desafios da vida política brasileira. E como antes de ser uma peça do progressismo e de avanço, ele é um obstáculo ao avanço da consciência crítica entre nós, tão necessárias nesse momento em que a classe dominante, desde 2016, iniciou uma ofensiva burguesa contra os interesses dos trabalhadores que orienta as ações do Estado, da economia, da política, da luta de classe, da cultura entre nós. É muito grave isso. E o Lula fez uma declaração dizendo que se ele não recorresse ao Supremo Tribunal Federal, ele não governava. Pensem sobre essa frase do presidente Lula. Se eu não recorresse ao STF, eu não governo. Que regime nós estamos? Acaso estamos num parlamentarismo? Não. Nada disso. Essas expressões de uma sociologia de quinta categoria, que fala que é um semipresidencialismo, isso é uma safadeza completa, não existe o menor rigor na análise. Esse regime é presidencial. E as prerrogativas presidenciais estão todas marcadas na Constituição, mas mais do que na Constituição, estão marcadas na tradição política brasileira. Nesse contexto, um presidente, por mais desgastado que esteja, se ele recorrer ao povo, ele ainda tem reservas, todo e qualquer presidente, e vou dar uma demonstração inequívoca. Bolsonaro, com o governo de ultradireita e ultraliberal que ele praticou, ele quase venceu as eleições. Por quê? Não pelas virtudes políticas de Bolsonaro, não. Por duas razões. Primeiro, porque ele recorria diretamente ao povo. Diretamente ao povo. E segundo, porque ele exercia as prerrogativas presidenciais, do presidencialismo latino-americano, especialmente o brasileiro, que não tem fé e tem desconfiança total e saudável de deputados e senadores, mas ainda acredita no estatuto presidencial, porque é onde ele exerce o voto, onde ele exerce a cada 4 anos, de maneira muito rebaixada, ele ainda exerce um poder de pressão. Quanto aos deputados e senadores, ele não tem nenhuma defesa. Eu quero dizer assim, ele não tem nenhuma defesa contra aquele covil de ladrões que é o Congresso. Então, nesse contexto, o presidente Lula fez uma confissão de renúncia completa das prerrogativas presidenciais. E eu diria mais, de sabotagem do presidencialismo brasileiro. Eu não me importo se o Lula é um parlamentarista, tal como o Fernando Henrique Cardoso, de profundas convicções. Isso não tem a menor importância. Um presidente da República tem lá suas convicções, mas ele tem que ter seus compromissos com o povo, que o Lula não tem nenhum com o povo. A visão política de Lula, ela está orientada pela caridade católica, pela filantropia, algo que nós, no marxismo, deploramos desde sempre, porque tributários da crítica da economia política, nós descobrimos, lá numa polêmica lá atrás, entre Adam Smith e Bernard de Mandeville, isso é uma coisa já do século XVIII, que quem conhece a natureza, a origem da riqueza e da pobreza, não se comove com a filantropia, que é também, à sua vez, uma redução da política moral. Então, toda a política social do governo, ela atende alguns poucos, como se fosse algo, vamos chamar assim, nessa sociologia universitária decadente, simbólico das intenções. Só que o simbólico não dirige a vida política. O que dirige a política são o conflito de classe e a força que cada classe tem ou não para defender seus interesses. Então, essa confissão do Lula, caro Anderson e ouvintes do Faixa, mostra o quanto esses 3 poderes, o Congresso, covil de ladrões, o STF, que teve uma expressão acabada numa declaração do ministro Barroso, esse ministro identitário, que disse que o mercado de trabalho protegido desprotege os trabalhadores. Olha a linguagem do rapaz, que vive em outro mundo.
cujos filhos estudam fora do país, não estão aqui na miséria brasileira. E, de outro lado, um presidente da República sem nenhuma convicção e sem nenhum compromisso com o povo, orientado por um mero oportunismo político, configura um cenário em que a República Burguesa, em frangalhos do ponto de vista moral, em frangalhos do ponto de vista institucional, envolta numa crise que ainda é manejada pela classe dominante e pelos chamados três poderes, porque as classes populares, cativas ou de um imobilismo crônico ou de uma consciência ingênua, ainda não emergiu na cena política. Mas se nós tivermos algo como 2013, 16 ou 18, uma certa rebelião, qualquer manifestação, esse edifício vem abaixo. Eu não tenho dúvidas disso. Podemos discutir as condições necessárias para uma crise política e a emergência de um protesto popular estão postas no país. E estão postas de tal maneira que o protesto popular será dirigido contra o governo. E o governo, tal como ocorreu com Dilma em 2013 e depois em 2016, as ruas, o humor popular será dirigido contra a esquerda liberal, contra essa impostura que você chamou aqui de um governo de conciliação. Mas não é um governo de conciliação, porque o governo de conciliação implicaria no seguinte, Anderson: a classe trabalhadora está rangendo os dentes, o governo está encampando reformas, cujo epílogo do IOF é verdadeiramente uma piada, porque quando o governo apresentou seu projeto, Anderson, o primeiro que se insurgiu contra a medida foi Mr. Galípolo, que disse o seguinte: olha, isso não dá. Por quê? Porque tocava nas operações financeiras do estrangeiro. E aí, no segundo projeto, aí o governo já mudou isso. Além do que, imposto. As pessoas têm que pensar o que é imposto sobre operações financeiras. Ora, o sistema bancário brasileiro, com bancos, fintechs, etc., ele é ultramonopolizado, ele é orientado pela ação do Banco Central, que está completamente serviçal, e pelos banqueiros. Qualquer aumento de imposto num setor ultramonopolizado, cuja concorrência, digamos assim, é baixa, para não dizer inexistente, é repassado para o consumidor. Então, o imposto sobre operações financeiras vai implicar, por exemplo, em todas as operações de crédito de uma classe trabalhadora que já está ultra endividada e que o governo colocou para os leões comer através do empréstimo consignado. De outro lado, não há uma medida do governo para tocar nos lucros e dividendos e gravar a propriedade. Não há tal coisa. Lá atrás, eu disse aqui no Faixa, quando o Haddad disse, usando uma expressão muito ruim do nosso rico idioma, que ele ia fatiar a reforma tributária, e o Lula se orgulha todos os dias, em toda semana, ele fala que se fez uma reforma tributária em condições democráticas, diz o presidente, nos últimos 40 anos, que era inimaginável. O que ele está dizendo? A ditadura poderia ter feito. Ele está dizendo um regime ditatorial, ou como gostam os liberais, um regime de força, poderia ter feito. Nunca fizeram. O Lula fez, então, a reforma tributária que atendeu ao capital. E lucros e dividendos, e, sobretudo, imposto sobre propriedade, herança, etc., não entrou e nem vai entrar. Não porque lá tem um centrão, Anderson. Meus amigos do Faixa, não porque tem um centrão. Centrão, centrinho, ou etc. A grande questão é que o caráter de classe dos deputados e senadores estão cada vez mais afinados, porque o sistema eleitoral não aceita improviso. E aquele deputado, senador, absolutamente degradado do ponto de vista político e moral, ele tem duas virtudes necessárias para a dominação burguesa. Primeiro, ele tem uma esperteza na reprodução parlamentar, cuja expressão máxima são as emendas, pactadas lá com Dilma em 2015, e agora as emendas secretas, liberadas pelo governo, etc. e tal. Em primeiro lugar, essa. E segundo, um compromisso com o agro, quer dizer, com o latifúndio, com os banqueiros, com os grandes comerciantes e com os industriais, completo. É um espírito de classe. O Congresso nunca esteve tão bem representado pela classe dominante, por isso que eu não uso a expressão do centrão. Essa é, lamentavelmente, a situação. Agora,
Nunca há uma situação sem saída como ensino mestre Lenin, também Fidel, também os grandes, Marx, Engels, não há situação sem saída. Nós temos que observar que a dialética da crise está em curso e nós vamos ter que atuar nesse turbilhão. E é assim mesmo que a vida ocorre desde sempre. Nildo, só que, enfim, nessa disputa que existe, ou que, enfim, está colocada entre os poderes, surgiu um ator que até então estava em silêncio ao longo dos últimos anos aqui no nosso país, pelo menos nas redes, né? De alguma forma começa a surgir nas ruas. Eu digo que é o povo brasileiro, né? A gente teve aí esse ato na última quinta-feira lá no prédio do Itaú, em São Paulo, na Avenida Faria Lima, da Frente Povo Sem Medo, cobrando a taxação dos super ricos, questionando o Congresso Nacional. Enfim, eu queria que você falasse sobre essa atuação dos movimentos sociais contra o Congresso Nacional, acima de tudo, condenando o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocando ele como principal inimigo do povo, enfim, pedindo a taxação dos bancos, das bets, enfim. Como é que você avalia essa mobilização popular que se insurgiu na última semana e deve ter outros atos ao longo dos próximos dias? Bem, não foi uma manifestação popular, foi um ato que, na tradição da nossa esquerda, a gente chama de um ato de vanguarda política. Foi da Frente Povo Sem Medo ou do MTST? Foi da Frente Povo Sem Medo. O MTST está dentro da Frente Povo Sem Medo. Né? A Frente Povo Sem Medo é lulista. Então, ela fez um ato simbólico, um ato que a gente chamaria assim, na nossa tradição de esquerda revolucionária, um ato de vanguarda. Tem seu efeito? Muito pequeno. Segundo, qual era o alvo? O presidente do Congresso? Sim, mas quem está no domínio das ações? Qual é a capacidade que a Frente Povo Sem Medo, qualquer organização, MST, MTST, os movimentos populares, tem sobre o Hugo Motta? Nenhuma, zero, teria sobre o presidente da República. Mas o que esses movimentos chamados populares, ou naquela sociologia uspiana, os movimentos sociais, eles são incapazes de fazer a totalização. Então, eles fazem um ato de natureza simbólico. Tinha quantas? 200 pessoas? Isso não é um protesto popular. Nós temos que trabalhar com rigor o nosso discurso. Uma manifestação popular teria que envolver milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas. Aqui não é um ato de vanguarda. É positivo? Bem, quem acha que isso muda porque influencia nas redes digitais, sim, pode ter esse teu efeito, mas não tem efeito prático algum, porque a vida política, numa república tal como está configurada, Anderson, não se move por efeito das mídias digitais. Se move por efeito dos dois grandes monopólios que nós temos, que é a Globo e a CNN. Primeiro. E segundo, pela completa apatia popular e, sobretudo, a servidão voluntária da esquerda liberal em não entender que o grande problema do país é o governo Lula. E o fato de que o governo Lula reproduz todo o programa ultraliberal. E que na frase do presidente, vou repetir, ele não governaria se não recorresse ao STF. Quer dizer, é a renúncia da prerrogativa presidencial, é a renúncia do papel central do presidencialismo que mora na consciência do nosso povo. Eu não estou falando aqui para o presidente fazer um arrobo, sair assim por cima como um deus ex machina. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um realismo político básico que as pessoas esqueceram. Então, essas ações todas, ou a movimentação das redes digitais, elas tocam muito, vamos dizer assim, como dizemos aqui no Sul, de raspão na correlação de forças. Talvez, Anderson, possa mover algo na dinâmica eleitoral. Talvez, eu tenho sérias dúvidas, porque, finalmente, quero te dizer algo que eu não respondi na tua primeira pergunta. O governo não está se mexendo pelo calendário eleitoral. Ora, lá atrás, o Lula tomou uma decisão. Antes de assumir, logo que ele venceu as eleições, derrotando o proto-fascista Bolsonaro, ele decidiu que esse era o rumo do governo, um rumo que ia aplicar o programa ultraliberal com alguma caridade
filantrópica, se possível, mas esse é o rumo para disputar a base da direita. O Lula decidiu que quer administrar de maneira democrática a ordem burguesa com o programa da coesão burguesa e do ultraliberalismo. Ele está sendo absolutamente consequente, ele não vacila nisso. E, portanto, toda a atividade que ele faz é desde o início campanha eleitoral, não tem nada a ver com o calendário. Eu sei que as pessoas, muito motivadas, dizem, olha, no último ano e meio, o Lula então vai dar uma guinada à esquerda. Não vai dar guinada à esquerda nenhuma. Não existe. Mas 2 moléculas de possibilidade de o Lula dar uma guinada à esquerda, e nenhuma das ações do programa. Há algo aqui novo. Se os dinamismos da crise colocarem em risco a presença do Lula no governo, que eu não acredito que a classe dominante possa aventar a possibilidade de um impeachment, por exemplo. Não. Essa possibilidade eu diria que é muito remota, muito remota. Quer dizer, se o dinamismo da crise se acelerar como se está acelerando dentro de uma lógica de situações extremas, o governo vai atuar nessas condições, mas não o suficiente para mudar o seu rumo e nem as suas preferências eleitorais. Você veja que nas votações todos, os partidos que estão aí, os partidos estão no governo e estão na oposição. Você veja que coisa. E mais, esse fim de semana nós tivemos a eleição do presidente do PT, não tivemos? É provável que a vitória do Edinho já se dê de maneira avassaladora no primeiro turno, não sei, não pude acompanhar. Então não há mudança alguma. O PT, como partido da ordem, como um dos partidos da ordem, está completamente dominado a uma lógica que é da concepção parlamentar da política e do oportunismo mais completo. A esquerda residual que existe lá dentro deve ter levado uma surra nesse final de semana, não sei, estimo, teria que ver. E o presidente da República segue cada vez mais tentando captar a base eleitoral e o apoio da classe dominante que sustentou o Bolsonaro. Nenhuma novidade sob o sol. Não, eleições para a presidência do PT, para a escolha dos diretórios para o Diretório Nacional do Partido aconteceu no dia de ontem. A gente deve ter o resultado aí ao longo das próximas horas ou dos próximos dias. Nildo, você sinaliza que essa mobilização da Frente Povo Sem Medo é muito pontual e que é de um setor lulista da esquerda. Mas a gente vê que nas redes também cresce uma mobilização contra o Congresso Nacional. Isso não pode ser um embrião, digamos assim, para grandes mobilizações de maior monta nas ruas, porque na quinta-feira agora a gente vai ter um outro ato. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma representante do MTST que esteve nesse ato da Avenida Faria Lima na última quinta-feira. Já está marcado um outro ato para os próximos dias. A gente tem uma mobilização intensa ali nas redes ao longo dos últimos dias, enfim, diante dessa repulsa que surgiu contra o Congresso Nacional. Essa mobilização que a gente teve na quinta-feira não pode ser, como eu citei aqui, uma espécie de um embrião para a gente ter efetivamente protestos mais amplos pelo país? Não creio, porque, veja, está de acordo com a minha análise. Se o Congresso não goza de prestígio popular, todos aqueles que atacam o covil de ladrões chovem no molhado. As pessoas dizem, bem, o Gumota, ou o Lira, ou Eduardo Cunha, ninguém gosta dessa gente. Então, quando um movimento como a Frente Povo Sem Medo, de origem de Boulos, né? Boulos que ajudou a criar isso, etc., tal, que é um lulista de 4 costados, aliás, está de perfil baixo. Como não há surpresa nisso? É embrião de alguma coisa? Não. Por quê? Porque o movimento social, vamos deixar claro aqui, o movimento social é incapaz de totalizar a luta política no país. Isso só pode ser feito se 2 condições existirem. Primeiro, credibilidade. E segundo, se acertar no alvo. O alvo não é o Congresso Nacional. O nosso problema está constituído no governo. E esses movimentos todos querem salvar o Lula, são órfãos do lulismo.
são órfãos do lulismo. E são órfãos no sentido que demandam do papai Lula algo que o papai nunca mais poderá dar, porque ele fez outra opção. Então só tem um jeito: o filho matar o pai, no sentido, vamos chamar assim, freudiano, psicanalítico. Ou seja, uma ruptura com isso. Atacar o governo. Só existe uma dinâmica. Eu diria, para aqueles que são lulistas, só existe uma dinâmica: se atacarem o governo. Aí o governo poderá se sentir eleitoralmente minado e politicamente pressionado. Teria que tomar uma opção. Mas como o governo sabe que todos esses setores praticam uma servidão voluntária, típica lá de Laboissy, século XVII, né, que estão incondicionalmente com Lula, o Lula não se preocupa com eles. Não dá um passo nessa direção. Menos ainda no núcleo racional, que é a dupla Galípolo-Haddad, que fecham em absolutamente tudo. A imprensa burguesa mesmo mostra como Haddad foi hostil e como resistiu até o último momento a essa falsificação do imposto como um elemento de justiça tributária. Mesmo nesse contexto ultra reduzido, o Haddad segurou a onda e a imprensa transpirou os interesses dos banqueiros, das quais Lula, em primeiro lugar, Alckmin em segundo, Haddad e Galípolo são os guardiões. Então, essas manifestações, por maior que seja a nossa simpatia por eles, e reconhecendo que estão praticando um ato de consciência, embora ingênua, do alvo. Não adianta pressionar o Congresso, tem que pressionar o presidente da República, porque é ele que desempata. Se o caráter de classe de deputados e senadores está completamente alinhado com a coesão burguesa, com o latifúndio, com os industriais, com os comerciantes e, sobretudo, com os banqueiros que administram a dívida pública e passam, através do bordão do déficit zero que o Lula e o Haddad querem praticar, recolhendo aí, através de imposto sobre operações financeiras, uma graninha aqui, 20 bi aqui, 22 bi ali, 30 bi aqui, tira um pouco do BPC, tira um pouco da saúde e da educação e vai economizando 30 para zerar o déficit aqui e ter um pouquinho mais para gastar o ano que vem, a partir do teto de gastos que o petismo adotou. Então, essa racionalidade que está aí não pode ser tocada pela ação cujo inimigo preferencial é o covil de ladrões. O problema é a presidência da República. Então, todos esses movimentos, por maior simpatia que eu possa ter pela ação, e todos nós, é incapaz de deflagrar o movimento de massas, e, segundo, é incapaz de tocar no núcleo do problema, que é o governo. O governo é o nervo do sistema. Não é o STF e não é o Congresso. São poderes reais, são poderes fácticos, com capacidade de intervenção, mas, sobretudo, tem uma superdimensão agora, porque a presidência da República e o presidencialismo está sendo sabotado por Lula e Alckmin. Essa é a questão essencial. Por isso, a despeito do otimismo de alguns, as esperanças de outros, esses movimentos não podem desatar. Ou se, vamos recordar algo, Anderson, que é muito importante que você está me mencionando, quando o movimento Passe Livre decidiu se opor ao aumento que Alckmin, governador de São Paulo, e Haddad, prefeito da capital mais importante do país, decidiram o 20 centavos de aumento, explodiu o movimento social, explodiu o protesto popular. E foi dirigido contra quem? Contra o governo federal, contra Dilma. Simples. Eu lembro do Arnaldo Jabor, aquele serviçal da classe dominante, dizendo: olha, ninguém vai revogar esse aumento de 0,20. E o aumento foi revogado. E o dinamite caiu nas mãos da Dilma, completamente despreparada, mas astutamente a favor da classe dominante, esterilizou o protesto, foi para as eleições, ganhou e, em seguida, colocou Joaquim Levy e o país numa recessão gigantesca. Então, se tiver algum protesto popular aqui, ele não será dirigido contra o Congresso Nacional, aquele covil de ladrões, será dirigido contra a presidência da República inexoravelmente. E é isso que os órfãos do lulismo não entendem. E eu temo que tem uma grande dificuldade política e ideológica para entender. Nildo, para além, obviamente, dessa campanha, uma campanha muito intensa, inclusive, que surgiu nas redes sociais contra o Congresso Nacional, mobilizou
muita gente, tomou conta aí das trends aí nas redes sociais, enfim, teve uma enorme repercussão. A gente tem, no país em que pouca gente tem falado, a gente tem um plebiscito popular ocorrendo. Um plebiscito que pergunta, faz dois questionamentos. Primeiro, se as pessoas são a favor do fim da escala 6x1 e de mais impostos para quem ganha acima de R$50 mil por mês e isenção de imposto de renda para quem recebe menos de R$5 mil. Eu queria conversar contigo a respeito desse plebiscito. Embora seja uma iniciativa fundamental, ouvir as pessoas sobre temas importantes para o país, essas são questões que, de alguma forma, estão meio pactuadas lá no Congresso, devem ser aprovadas até o fim desse governo do presidente Lula. Talvez o fim da escala 6x1 ali tenha um pouco mais de resistência, enfim, mas parlamentares devem entender essa medida. Aliás, em relação ao imposto de renda, parece que o senhor Arthur Lira quer apresentar uma proposta que isenta os brasileiros que recebem até R$10 mil de imposto, para colocar justamente a opinião pública contra o governo, que só quer, que coloca aí a questão, a limitação, a isenção do imposto até R$5 mil, para quem ganha até R$5 mil por mês, enfim. Como é que você avalia esse plebiscito? Você estava sabendo dele, enfim, você considera ele importante para consolidar algumas pautas e pressionar deputados e senadores? Qual é a efetividade desse tipo de consulta popular, desse tipo de plebiscito que surgiu no meio da classe trabalhadora? Bom, eu já participei de vários plebiscitos, há muito tempo, vários. Isso é uma tradição já da esquerda que se fez liberal. Mas eu sou cético quanto à possibilidade dos resultados, inclusive sobre a magnitude do fenômeno, porque isso em outras épocas foi utilizado quando as máquinas sindicais tinham potência, quando os movimentos populares tinham potência, e, sobretudo, quando o Partido dos Trabalhadores não estava no governo. Fora disso, os partidos são máquinas burocráticas e corruptas, os sindicatos estão de crista baixa e os movimentos populares estão no canto. Então, a efetividade de uma campanha, um plebiscito popular, é muito pequena. Segundo, por que não se colocou lá, e eu digo isso com toda a seriedade possível, você é a favor da felicidade humana? As pessoas vão dizer, claro. Você é a favor que aumente impostos dos ricos? Sim. Você percebe? Você é a favor de que a terra não esteja concentrada? Sim. Você é a favor da entrega da riqueza, da biomassa para as multinacionais? Não. Você é a favor de que a Petrobras seja totalmente nacionalizada? Sim. Você percebe? Você é a favor de que a educação tenha mais recursos? Sim. Você é a favor de que o governo sabote o SUS? Não. São perguntas óbvias, que não têm capacidade de mobilização, porque é na ausência de um programa efetivamente revolucionário, que toque nos pontos centrais dessa transição que ocorreu entre o capitalismo dependente e de natureza industrial para o capitalismo dependente rentístico, esses instrumentos que foram úteis e revelaram alguma movimentação das classes subalternas, e no passado, agora não tem nenhuma eficácia, nenhuma. Se a crise emergir de maneira mais explícita, por suas contradições imanentes, pelas dificuldades que nós temos dessa dialética da república burguesa que se apodrece diante dos olhos do povão, e o povão assiste isso de maneira silenciosa, porque ele não tem instrumentos, mas a menor chispa, a menor faísca, percebe? Vai ligar essa grande insatisfação popular contra o governo de plantão. Se for no próximo, vai ser sobre o próximo. Se fosse no anterior, foi contra o anterior. O protesto popular é sempre contra o governo. A ideia de que, bem, veja, se tiver uma campanha contra o STF, já racharam todas as chamadas forças populares. Tem um monte de gente que acredita que a democracia está protegida por causa da ação do STF, em particular do ministro Alexandre de Moraes. Eles não entendem que o STF está a favor de uma democracia liberal de maneira majoritária, mas que está contra todos os direitos dos trabalhadores. Eles não entendem, porque suprimiram a análise das classes sociais e não tem a menor análise, mas nem como preocupação, sobre uma teoria do desenvolvimento capitalista entre nós. Então, esses protestos, por maior que possa ser a simpatia que alguns nutram por eles, não podem, de maneira alguma,
produzir uma ilusão. Nós temos que perder as ilusões. Nós perdemos quase tudo. Nós perdemos um SUS que é cronicamente deficitário, está terrível. Nós estamos perdendo o mínimo constitucional em educação, porque o governo embute aí um conjunto de gastos, como agora o pé de meia, no cômputo geral dos recursos. E como você disse, se o covil de ladrões aumentar a isenção para 10 mil, isso significa que o governo vai perder uma arrecadação e vai ter que buscar esse dinheiro em algum lugar. Vai ser contra quem? Vai ser contra as chamadas políticas públicas, ou contra isso que a burguesia sempre teve, desde Fernando Henrique Cardoso, a indexação. Porque o que os liberais de direita dizem, inclusive muitos liberais de esquerda dizem, que o governo tem poucos recursos, porque a Constituição de 88, que já está sendo suprimida, já começou desde do dia seguinte de sua aprovação. O Delfim Neto dizia, né, com essa Constituição o país é ingovernável. Começou um reformismo contra reformas permanente desde então. As pessoas não têm perspectiva histórica, esquecem, uns porque são desmemoriados, outros porque não têm rigor, outros porque são cínicos, safados mesmo. Não observam que a Constituição, as conquistas, entre aspas, da Constituição Cidadã de 88, saudada por aquele liberal golpista que foi Ulisses Guimarães, porque ele conspirou contra o João Goulart, né? Ele era a favor da destituição do Jango. Era Ulisses Guimarães, que foi o senhor protesto dos liberais. Nós não temos que nos enganar sobre aquilo que está acontecendo. Então, nesse grande campeonato que está aí de romper todas e quaisquer vestígio, todo e qualquer vestígio de um estado de bem-estar social possível numa periferia capitalista, está em questão hoje, Anderson, e está sendo revogado. Então, essa é a situação terrível que não pode ser contrarrestada, não pode ser superada por esse tipo de protesto, que tem muito de simbólico e pouco de efetividade. A despeito de você ter uma simpatia, dizer, bom, na ausência de fazer algo substancial, façamos algo simbólico. Então, parece que você é descrente de qualquer tipo de mobilização popular seja capaz de mudar o cenário, né, Nildo? Porque a gente tem. Desculpa, não. A gente tem uma situação embrionária, por enquanto, mas isso pode crescer, não? Não, pode. Nós podemos ser felizes e nós podemos, inclusive, ter um futuro glorioso e eu pode ser que nasça cabelo em mim novamente, e eu não acredito que isso é um embrião. Não, eu estou fundamentando porque isso não é um embrião, porque tem uma pedra no meio do caminho, para dizer com Drummond, a pedra no meio do caminho chama-se governo petucano, Lula e Alckmin. Agora, mobilização popular, eu acredito, eu estou dizendo, vai emergir no Brasil, porque as contradições são muito grandes. O país está grávido de uma revolução social. Quem vai capturar esse protesto? Em 2013, para eu lembrar que em 2016, quem capturou foi a direita, porque a esquerda estava completamente desmoralizada e segue aprofundando a sua desmoralização. O que eu estou fazendo uma diferenciação é entre essas ações de vanguarda e uma mobilização popular. E é isso que não existe essa conexão entre a ação da Frente Povo Sem Medo e uma efetiva mobilização popular. E isso corresponde à necessidade de fazermos uma análise do que são os movimentos sociais hoje, e a sua lógica, o seu limite ideológico, o seu compromisso com Lula e Alckmin. Quanto à mobilização popular, eu reafirmo aqui, você me faz um reparo muito importante. Eu acredito profundamente na mobilização popular e mais, que o país está grávido de uma revolução social. Só que não encontra o seu tradutor pelo lado da esquerda. A tradução disso vem através de uma contra-revolução, que é ordenado pela direita, bolsonarista ou não. Nildo, eu queria levantar aqui agora uma discussão a respeito dessa cúpula dos BRICS que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Um encontro que acontece aqui na capital fluminense, começou no dia de ontem, já termina hoje, e tem a ausência de figuras importantes do bloco, né, os presidentes da China e da Rússia. No seu documento final, que já foi divulgado inclusive no dia de ontem, os 11 países membros do bloco fazem uma defesa enfática do multilateralismo
da reforma das organizações, como a Organização das Nações Unidas, a ONU também condena os conflitos pelo mundo, o uso de medidas como sanções e tarifas, como ferramentas políticas, mas sem mencionar. Os Estados Unidos acaba, de alguma forma, mostrando também preocupação com o aumento dos gastos militares. Enfim, um encontro importante que acontece aqui no Rio de Janeiro, aliás, hoje até feriado aqui no Rio, por conta dessa cúpula dos BRICS. Eu queria ouvir a respeito disso. O que é que a gente pode falar sobre esse encontro? Até que ponto os BRICS consolidam o Sul Global aí como uma força relevante no cenário geopolítico? Anderson, segundo informações recentes, o BRICS, o Banco dos BRICS, presidido pela ex-presidente Dilma, tem projetos no Brasil de 2,5 bilhões. Isso é uma cosquinha. Tem muita propaganda e blá, blá, blá. E uma política efetiva nula. Os BRICS têm um país estratégico, a China, e um país que, a despeito de todos os problemas, pratica uma política externa relativamente independente, que é a Rússia. Os demais, não vou falar da Índia, que tem um governo horroroso, o Brasil, que tem um governo liberal, de Lula, e a África do Sul, que efetivamente não conta. Então, a estratégia é uma estratégia chinesa, muito hábil, que deveria ensinar a todos. Veja, eu assisti não sei onde aqui uma entrevista do Paulo Nogueira Batista Júnior, que, a despeito de lulista, tem lucidez. E ele dá informações fundamentais. E qual é a informação? Que o banco, o banco que ele conheceu bem, esteve lá, não tem ações efetivas estratégicas. Vocês podem buscar aí, nem acreditem na minha interpretação, escutem o Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um lulista, com 2 moléculas de lucidez, diga-se de passagem, porque ele, a despeito do seu otimismo inveterado, ele analisa realmente. Então, as declarações dos BRICS não têm a menor importância. Avançou aqui, avançou acolá, deu uma declaração aqui, outra acolá. Só existe um projeto dentro dos BRICS, que é o projeto chinês em aliança com a Rússia, contra os Estados Unidos. Mas o Brasil aí não joga peso nenhum. Por quê? Porque a economia política que está aqui dentro comendo é a economia política do rentismo. E há uma estreita conexão entre a economia política do rentismo e a política externa. Então, esse chanceler, o Mauro, ele é expressão dessa pobreza. Mas não é só ele. O Amorim também. Eles fazem parte dessa concepção que barrou a entrada da Venezuela aqui. Percebe? Percebe como é que é? Por que o Lula continua barrando a Venezuela nos BRICS? O presidente Maduro quis participar como ouvinte. Não teve colher de chá. Eu sei por quê. Porque isso é uma peça de campanha para a próxima eleição. A eleição do ano que vem. E como aqui a Venezuela é mais importante que Cuba, alguns estão dizendo vá para Cuba, mas aqui o fundamental não é vá para Cuba. O fundamental é o Brasil vai virar uma Venezuela, como símbolo do caos, como símbolo da marginalidade, como símbolo do que não se deve fazer. E, portanto, Lula está se preparando para as eleições, um anteparo ideológico contra a ofensiva ideológica da direita. Vai perder nos dois lados. Então, nós não temos nem nos BRICS, todas essas declarações, elas são ridículas. Eu acho que muito importante foi, efetivamente, para os trabalhadores, ter 2 dias de feriados aí no Rio de Janeiro. Sexta-feira, o ponto facultativo, e hoje fechado por questão de segurança. Fora disso, não há nada. Anderson, quero confessar aqui só para você. Eu assisto aqui o Faixa Livre, invariavelmente. E dou uma olhada sempre no 247, que é o canal oficial do lulismo. Diz que é mídia independente, mas é o canal oficial do lulismo. E é uma desgraça, porque é uma apologia dessa reunião dos BRICS como se estivesse parindo uma nova ordem mundial, ou o que eles chamam a multipolaridade. Está longe disso, isso tem que ser nós temos que fazer um ajuste de contas com isso, porque a China ela está disputando a cabeça do sistema dentro da divisão internacional do trabalho. Isso não constitui, a rigor, uma multipolaridade,
porque aí nós temos que analisar qual é a transformação da economia mundial e da chinesa. Mas está longe disso, né? Está muito longe de a gente fazer um acerto de contas com isso. Eu nem vou falar da ausência de Putin da grande figura chinesa, né? O primeiro-ministro chinês, quer dizer, o presidente da China não veio. E Cláudia Sheinbaum também não veio. E vários presidentes não chegaram. Mandaram representantes, mas mesmo que tivesse vindo, isso não serve para um país como o Brasil, que está mutilado pela sua fidelidade à política externa e à política hemisférica dos Estados Unidos aqui, e, em segundo lugar, pela economia política do rentismo aqui dentro, de maneira que não pode cumprir nenhum papel protagônico nos BRICS. De resto, para aqueles que acreditam, eu quero sugerir, aqueles que acreditam nisso, que analisem qual é a função do Banco dos BRICS, presidido pela presidente Dilma, sua carteira de investimentos, o volume e quanto está destinado para um país como o Brasil, para depois fazer um juízo mais adequado e apegado aos fatos. Nildo, para a gente fechar aqui, você considera como algumas avaliações que surgem a China como um país imperialista nessa disputa que há com os Estados Unidos? Como é que você vê o papel da China hoje no cenário geopolítico? Olha, muito boa a tua questão, como sempre. Essa pergunta se a China é imperialista, etc., ela não é inútil, mas ela está se constituindo num obstáculo para a análise das transformações de um sistema capitalista global e quais são as funções do Estado Nacional. Então, eu lembro, por exemplo, de autores marxistas que são completamente esquecidos, né? Como o egípcio Samir Amin. Eu estive no centro dele há uns 15 anos atrás, lá no Cairo, e conheço bem a obra de Samir Amin, que foi muito influenciado pelas teses do intercâmbio desigual que surgiram na América Latina, especialmente a partir da CEPAL, mas depois do ensaio Dialética da Dependência do Rui Mauro Marini. Ele publicou um livro que chama A Desconexão. Esse livro ele mostra, desde o marxismo, da qual ele se filiou, ele se transformou num maoísta e, portanto, de um defensor do sistema chinês. Não só ele, né? Jean-Paul Sartre, isso foi uma moda na França. Os franceses produzem modas e são muito apegados à moda. Só que eles colocam essas modas a serviço da sua cultura. Então, o maoísmo foi muito forte diante do desencanto do Partido Socialista na França e do Partido Comunista na França. E Samir Amin produziu isso, que era como tomar a lei do valor dentro de uma coesão popular num Estado nacional e romper com a racionalidade econômica. Essa é a lógica imanente da desconexão. O que significa? Significa algo muito concreto, que um Estado nacional tem que se proteger da lei do valor em escala global. É o que a China faz com uma tremenda eficácia. Agora precisa fazer 3 coisas aí. Primeiro, o avanço inexorável e eficaz da China altera em que o sistema capitalista global? Essa é a primeira questão. Segundo, o efeito para a periferia capitalista, porque quando eu vejo essa pilantragem, essa sem-vergonhice, esse oportunismo, falar em sul global, norte global, é tudo para conspirar contra o sistema capitalista que funciona na base de centro e periferia, imperialismo e dependência. Nós não somos nenhum país emergente, cacete. Nós não somos nenhum país que pertence ao sul global, nós pertencemos à periferia do sistema capitalista, é a totalidade que se está movendo. Eu fico indignado com essa indigência da academia, dos cursos de relações internacionais, das economias, desses youtubers, de toda essa gente que está conspirando contra o rigor. E só em terceiro lugar, observar as gigantescas transformações no interior da China. E aí nós poderíamos depois dar uma opinião, Anderson, mais efetiva sobre qual é a característica da formação social chinesa e qual é a natureza do seu regime de acumulação e seu regime político. Mas a discussão sobre se é capitalista, imperialista, etc., ela está obstruindo esse debate. Por isso a minha recusa em caracterizá-lo. Eu não tenho nenhuma filiação ao maoísmo, nem a nenhum ismo, nem ao trotskismo, nem ao absurdo no marxismo-leninismo que caiu em 89. O pessoal ainda fica submetido ao marxismo-leninismo, é uma ideologia de Estado. Isso aí já está claro do Mito e Verdade da Revolução Brasileira, do Guerreiro Ramos, lá em 62, aí no Rio de Janeiro. Então, meu caro,
Eu acho que nós temos que analisar porque a América Latina toda está se voltando para o Pacífico, porque o centro de acumulação em escala global, o epicentro agora é a dinâmica asiática, tal como meu querido amigo André Gunderfrank vaticinou no livro Rio Oriente, que estará saindo pela Insular, acho que 1 mês e meio está sendo publicado aqui, quero convocar todos para que leiam. Um livro de 20 e poucos anos atrás, que mostrou que o desenvolvimento capitalista ia para o Oriente, o epicentro é a China. Aliás, retomando uma hegemonia que foi dela do século XVI e no século XV. A China, ao contrário do que pensava Adam Smith, não estava adormecida, estava bem atenta e determinava, inclusive, os preços da prata em Tasco, em São Luís Potosí, tanto no México quanto na Bolívia. Então, essa é a situação, Anderson. Eu lamentavelmente, vou frustrar você nessa tentativa de uma filiação ao bloco chinês ou aqueles que acham que a China é um país imperialista. Acho que tem um debate mais profundo para fazer. Nildo, para a gente fechar aqui, um superchat que chegou aqui. Obrigado, Marcos Vinícius, pelo apoio. Ele pergunta aqui o seguinte: professor, estamos desperdiçando energia nesse projeto geopolítico? Pergunta sintética aqui do Marcos Vinícius, Nildo. Estimado Marcos Vinícius, sim. Em que sentido? Porque um projeto geopolítico necessariamente tem uma premissa, Marcos, que é estar com os 2 pés na rapadura, fazendo uma gigantesca movimentação interna. Você pode não estar de acordo com o que a China está fazendo lá, se ela é capitalista ou não, se é o socialismo à moda chinês, etc. Só que eles têm uma dinâmica interna que permite uma ação global, uma ação efetivamente mundial, uma ação efetivamente internacional. Os chineses têm projeto. O problema é que aqui no Brasil se desperdiça, para usar a tua expressão, porque nós não temos aqui dentro uma transformação radical. Ao contrário, temos a afirmação de um capitalismo dependente rentístico, razão pela qual não se desperdiça, se simula, é ideologia barata. Nildo, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente na edição de hoje. Muito obrigado por você novamente trazer aqui as suas reflexões para o nosso Faixa Livre e que a gente possa voltar a conversar em breve aqui no programa, tá bom, Nildo? Obrigado, uma boa semana de trabalho para você e meu abraço. Estimado Anderson, agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui no Faixa, deixo um grande abraço para todos que nos honram aqui com a sua escuta e até breve. Bom programa. Obrigado, Nildo. Grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Orix. Nildo Orix, professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos Viela, na Universidade Federal de Santa Catarina, conversando conosco a respeito das dinâmicas aí da política nacional e internacional. Falamos aí agora no final sobre a situação envolvendo a cúpula dos BRICS que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, enfim. Pessoal, olha só, antes de eu chamar aqui o nosso próximo entrevistado, que já está nos aguardando, eu rapidamente faço uma lembrança que eu esqueci de fazer na sexta-feira o sorteio desse livro aí, ó, entre os membros do nosso canal, Utopia Autoritária Brasileira.